Eu lembro da primeira vez, por exemplo, que eu fui no trabalho da minha mãe. Ela trabalhava no condomínio, que é bem perto de casa. E aí, quando eu cheguei lá, me deparei, acho que eu tinha uns 10 anos, me deparei com uma realidade totalmente diferente, né? As casas, as bicicletas lá. E aí, quando eu chego lá, eu me deparo com a casa da patroa da minha mãe, né? E a minha mãe cuidava nesse espaço, junto com uma outra babá, também cuidavam de um garotinho branco. E eu também era um garotinho. Eu era um pouquinho mais velha, mas também era um garotinho. Então, minha mãe tinha que se deslocar, sair de casa, não podia cuidar do próprio filho, muitas vezes, para ir cuidar de um garoto branco. E aí foi muito pesado para mim esse sentido de ver esses afetos, né? De como a minha mãe tinha uma certa afetividade com ele, porque estava convivendo mais com ele do que comigo. Então, foi muito pesado, né? Ver a minha mãe sendo afetiva com aquele garoto por uma situação também de estar precisando do dinheiro e também porque já estava construindo uma relação com ele diferente, porque ela não estava convivendo tanto comigo. E às vezes, quando eu sinto. E quando eu conheci a patroa da minha mãe, quando eu conheci as filhas delas, os filhos dessa patroa, a forma como eles me olharam, a forma como eles me trataram, foi muito pesado, assim. Aquele olhar, sabe? Dizendo assim, por que ela trouxe ele? Ele nem pertence a esse espaço, ele vai ajudar em alguma coisa? Basicamente isso, assim, sabe? E aí ver o espaço que a minha mãe ficava, que era um quartinho da empregada, né? E aí tudo isso reverberando na minha cabeça, ainda criança, né? Acho que foi um dos principais momentos que eu percebi essas diferenças raciais que existem na sociedade. E aí, quando eu chego na UEPA e eu entro naquela sala, nas salas, principalmente do mestrado, dos grupos de pesquisa, e eu vejo ali aquelas mulheres brancas falando nessa perspectiva da esquerda mesmo, sabe? Mas que muitas vezes continuam com aquele mesmo olhar que as patroas da minha mãe tinham sobre mim, sabe? Eu vejo muito ainda nas falas dela, muitas vezes, a patroa da minha mãe. E muitas vezes eu tô nesses espaços trabalhando porque, como essa questão do museu, né, que a gente tá. Porque eu gosto de arte, porque eu sou interessado por arte, mas muitas vezes porque eu tô precisando de dinheiro, então óbvio que é super diferente. A minha mãe, ela tava como empregada doméstica. Eu tô aqui como mediador. Mas existem muitas situações, muitas questões, muitas obras, a forma que tudo isso é construído, que eu não queria estar lidando, porque é extremamente essa exaltação da branquidade. Muitas exposições trabalham com isso, sabe? Essa exaltação da branquidade. Mesmo que eles queiram falar que não é e tudo mais. Então, muitas vezes me sinto basicamente em situações equiparadas da minha mãe, sabe? De ter que estar trampando em um espaço que eu não queria estar porque existem várias questões que vão contra o que eu acredito, mas infelizmente estou precisando de dinheiro. Muitas implicâncias às vezes não são implicância, é racismo mesmo. E é isso que eu sinto também, tanto aqui, né, de estar nesses espaços, nesses em galerias, em museus, ou estando mesmo na universidade. Não se sentir acolhido, sabe? Não me sentir entre os meus. E se existe esse deslocamento que a sociedade tenta fazer que tu se sinta deslocado, não se sinta parte, existem formas sim da gente se organizar enquanto povo preto, de se, de se juntar. E existem iniciativas, né? Que, se a gente for pensar em Belém, tem o SEDEMPA, que é histórico aqui no Pará. Desde a década de 80, a gente tem o Movimento Negro Unificado, em contexto de Brasil, Panteras Negras nos Estados Unidos. São formas de reorganização, de construção do povo preto em diáspora. É óbvio que a forma que o sistema funciona, que a estrutura funciona,
faz de tudo pra gente não se sentir parte disso. Enquanto pessoa preta, olhar aquilo e dizer, tá, essa galera tá fazendo isso, mas talvez nem seja sobre mim, sabe? Mas se tu é uma pessoa preta, aquilo é sobre ti também, sabe? O que aquela galera produziu. Isso te dá um gás. Isso te dá um gás pra continuar, sabe? E arte pra mim tem sido isso, sabe? Esse afroafeto, essa construção de conhecimento. Arte pra mim tem sido construção de emancipação e liberdade. Liberdade da nossa mente, do nosso ser. E é um pouco sobre isso.